Vamos parar para pensar numa coisa que guia basicamente tudo que a gente faz: a nossa definição de sucesso. Já parou para pensar que talvez aquela escada que a gente está ralando para subir pode estar encostada na parede errada? Pois é, vamos explorar hoje uma alternativa bem poderosa que vem lá do século XIX. Sabe aquela sensação de estar correndo numa esteira, perseguindo metas que parecem super importantes, mas que, lá no fundo, não são muito autênticas? Isso é bem mais comum do que a gente imagina. É quase como se a gente estivesse seguindo um roteiro que não foi escrito por nós. Ok, vamos mergulhar nisso. A cultura de hoje bombardeia a gente com uma ideia bem específica de sucesso, né? Geralmente está ligada à fama, a dinheiro, a uma validação que vem de fora. Só que essa busca sem fim pode virar uma baita armadilha. Essa pressão toda para se encaixar acaba nos levando por uns caminhos que podem parecer ocos, meio desconectados de quem a gente realmente é. Mas olha, essa inquietação não é de hoje, não. Um grupo de pensadores do século XIX, lá de Concord, em Massachusetts, propôs uma alternativa bem radical para isso. E é aqui que a gente entra no mundo do transcendentalismo. Figuras como Ralph Waldo Emerson não estavam nem um pouco interessadas nas aparências. A busca deles era por algo muito mais profundo, uma forma de sucesso que nascesse de dentro para fora. Dá uma olhada nesse contraste, é gritante. De um lado, as métricas de sucesso que todo mundo conhece. Do outro, a visão transcendentalista, que foca em valores internos, tipo integridade, coerência entre o que a gente pensa, sente e faz. É uma virada de chave completa. E essa citação do Emerson, nossa, ela resume o ponto de uma forma brilhante. O sucesso não é medido por conquistas pessoais, mas pelo impacto positivo que a gente tem na vida dos outros. Não é sobre acumular coisas, é sobre contribuir. É uma definição que transforma tudo. Então, como é que a gente aplica isso? A filosofia transcendentalista nos oferece um tipo de guia prático, sabe? Com 5 chaves que são fundamentais para a gente destravar uma forma mais autêntica de sucesso. Estas são as 5 chaves que a gente vai explorar: autoconfiança, conexão com a natureza, uma integridade inabalável, trabalho com propósito e, por fim, essa ideia de tratar a vida como um grande experimento. Vamos ver como cada uma delas se encaixa. A primeira chave é a base de tudo: a autoconfiança. Emerson dizia que a maior realização é simplesmente ser quem você é. É sobre ter a coragem de ser um não conformista, de confiar nos próprios instintos em vez de só seguir a manada. A segunda chave é a conexão com a natureza. Para os transcendentalistas, a natureza era um guia espiritual. E o conceito do olho transparente é sobre isso. É deixar o ego um pouco de lado para se enxergar como parte de algo muito maior, acessando uma sabedoria que a vida na cidade muitas vezes abafa. Agora, a terceira chave: integridade. O ponto central aqui é que a verdadeira paz vem de viver alinhado com os seus valores. É sobre rejeitar aquela bondade de vitrine, sabe? Aquela que a gente faz só para ganhar aplauso e, em vez disso, cultivar uma bússola moral que é só nossa. E a quarta chave nos leva direto para o nosso trabalho. Não se trata só de cumprir tarefas. Uma ideia que complementa isso muito bem é o conceito de interesse inteligente do filósofo John Dewey, que é basicamente entender o impacto do que a gente faz, prever as consequências e assumir a responsabilidade. É trabalhar com intenção. Mas como é que essas ideias funcionam na prática? Vamos analisar um caso real. A amizade notável entre 2 gigantes do movimento, Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau. O relacionamento deles foi um verdadeiro laboratório vivo para todos esses princípios. Para a gente ter uma noção da profundidade do compromisso deles com a reflexão, olha só este número. Juntos, os diários deles somam mais de 5 milhões de palavras. Foi o Emerson, aliás, que deu o empurrão para o Thoreau começar a ter um diário, uma coisa que mudou a vida do Thoreau para sempre. Para o Emerson, a amizade era um ideal elevadíssimo. Não era uma questão de conveniência, mas uma conexão baseada em confiança total, numa generosidade de espírito, uma entrega mesmo. E aqui a gente vê a visão do Thoreau, que ecoa a do Emerson. Ele foca na simpatia por constituição, naquela conexão profunda e quase inexplicável que une as pessoas. Os dois buscavam uma amizade que fosse uma verdadeira sintonia de almas. A dinâmica deles era fascinante. Emerson começou como um mentor, mas com o tempo a relação evoluiu. Ele passou a ver o Thoreau não apenas como aluno, mas como a manifestação prática do dia a dia, dos ideais que ele mesmo defendia nos seus ensaios. E essa citação aqui é a prova disso. Emerson via em Thoreau a sua própria filosofia em ação.
Ele reconhecia que o Thoreau vivia esses princípios com uma autenticidade que, talvez, ele mesmo só aspirasse em seus textos. Isso mostra o imenso respeito mútuo que existia entre eles. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? Vamos voltar para a quinta e última chave, que é a que amarra todas as outras e torna tudo isso algo que a gente pode aplicar nas nossas próprias vidas. E aqui está a chave final. Viver a vida como um experimento. Em vez de ter medo de errar, a ideia é participar ativamente. É tentar coisas novas. É através da experiência que as nossas ideias amadurecem e se tornam verdades vividas, e não só conceitos abstratos. O ponto central aqui é focar na qualidade e não na quantidade. O objetivo é encher a hora, como eles diziam. É valorizar a profundidade e a intenção de cada momento, em vez de só contar os anos que passam. O sucesso autêntico está na riqueza da experiência. No fim das contas, o sucesso transcendental é uma jornada contínua. É uma busca por autenticidade, por assumir a nossa responsabilidade social e por encontrar uma harmonia com o mundo ao nosso redor. Não é um destino final, mas um jeito de caminhar. E isso nos leva à pergunta final. Essa análise toda nos convida a olhar para dentro e a questionar as nossas próprias definições de sucesso. Então, a questão que fica no ar é: será que estamos prontos para começar o nosso próprio experimento de vida?